Quando eu tinha 1 ano e meio, meu pai chegou um dia dentro da minha casa e deu um tiro na cabeça da minha mãe. Eu tinha 1 ano e 2 meses. E ficaram lá 5 crianças sem mãe. Quando a minha mãe morreu, ela deixou 5 crianças, eu era menor. E passando ali, eu fui crescendo na maior escassez possível, né? Eu passei muita fome, muito frio, muita sede. Meu A minha Deus. avó materna, na época, pegou Que os forte. cinco filhos, né, da filha dela, e nos criou da forma que ela podia, da maneira que ela tinha naquela época, há 45 anos atrás. Imagine a necessidade de 5 crianças no Aleluia. meio do Nordeste sendo criados por 2 pessoas totalmente sem um estudo, sem nada para oferecer, simplesmente a misericórdia do Senhor, É né? A minha verdade. mãe morreu, meu pai matou-la, desculpa, ela tinha 35 anos na época, morreu muito jovem, muito bonita. E minha avó Aleluia. pegou e começou a criar a gente, e nós fomos muito rotulados na cidadezinha, uma cidadezinha pequena do Nordeste. Então, o que acontecia naquela época? Aonde eu chegava, as pessoas não usavam o meu nome. Eles usavam, vem aí a menina que o pai matou a mãe dela. Eu não tinha nome. Eles colocaram Um um rótulo, rótulo, eu tinha um né? rótulo. Meu Então, Deus. assim, aonde eu chegava, na escola, já vem ela. Muitas vezes fechavam as portas, já vem ela. Foi como se tivesse ficado uma maldição grudada na nossa pele, né? Essa fase aí, você já tinha quantos anos? Eu tava com meus 8, 7 8. anos. Eu não lembro o que era sandália, eu não lembro o que era tomar banho. Meu Eu não Deus. lembro desse tipo de coisa, né? Eu fui me conhecer e saber quem eu era, acho que a partir dos 12, 13 anos, ali criado por uma casa, não tinha fogão, só fogão de lenha, o banheiro era lá fora, mas o Senhor já tinha um plano na minha Tinha vida, um né? propósito. Já tinha um propósito e eu não entendi aquilo. E aquilo foi se passando e o sofrimento só aumentando. E quando eu cheguei nos meus 14 anos, eu sonhava muito em ter uma família. Os meus irmãos todos foram separados, cada um dos parentes pegou um, né? Igual cachorrinho quando nasce no Nordeste. Aham, aham. Acontece alguma coisa, sai espalhando para a família. Mas a minha avó não entregou, né? Ela falou, não, essa daqui eu vou criar, é a menor. Era a que tinha, né? Que precisava mais de atenção, de cuidado, ali 1 aninho e pouquinho. E aí a minha avó não me entregou. E a minha irmã, já mais velhinha, trabalhava de doméstica, né, pelo um prato de comida e por ali. E a gente cresceu ali. O Senhor, Ele nos guardou. Muitas vezes fui molestada. Algumas pessoas me chamavam, os vizinhos. Vem aqui, você já comeu, Deus, que forte. né? Eu lembro de um tio meu, um tio, assim, né, era marido da minha tia. As casas do Nordeste são muito grandes. E eu tinha por volta de 8, 9 anos, uns 10 anos, eu acho. E aquele corredorzão imenso, e eu entrei pela porta, tia, tia, tia. E ela não respondia. E quando eu cheguei lá no finalzinho da casa, do corredor, ele era um homem muito assustador. E ele falou, o que você quer? Falei, cadê minha tia? Aí ele falou, ela não tá. Falei, eu tô com fome. Aí eu lembro que Esse ele, homem era o que lhe molestou. sim, ele abriu o zíper da calça Meu e falou assim, Deus. pega aqui, que se você pegar eu te dou Meu o que Deus. comer. E eu olhei para aquilo como nunca tinha visto nada do tipo, não sabia o que era. Eu falei, eu não vou pegar, não. E quando eu falei, eu não, a minha tia bateu a porta da sala entrando e ele rapidamente ali abotou as calças. Não aconteceu nada, mas é um tipo de abuso, sim. E aí ela falou, o que Claro, foi, uma filha? Eu criança, falei, né? ai, tia, tô com fome. E ela falou, vem aqui. E ali ela já fez um prato de comida e eu comi. E não falei nada para ninguém, porque para mim não tinha importância, eu não sabia o que era maldade. E foi, muitas vezes eu fui, né, passando por isso. Por pessoas que eu não precisava. E passou-se o tempo, eu cresci. Quando eu cheguei nos 14 anos, o meu maior sonho era ter uma família, já que
minha família tinha sido destruída, né? né? O meu pai, na época que ele assassinou a minha mãe, ele foi internado no manicômio. A família dele, na época, tinha uma condição financeira e um nome peculiar na cidade, um nome forte. Então, ele não foi para a cadeia, mas ele foi diagnosticado como um homem... esqueci o nome da doença, mas ele passou muitos anos preso em um hospital, um manicômio. E a gente não tinha contato nenhum com ele. Quando chegou nos 13 anos, ele foi solto desse manicômio. E ele formou uma outra família. E ele teve mais 6 filhos com essa outra mulher. Esquizofrenia. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então, ele não lembrava do que tinha feito. E ele chamava minha mãe todo o tempo. Cadê as crianças? Cadê Maria? Cadê não sei o quê? E no caso, a padaria, o restaurante que a gente tinha na época, uma família bem sucedida, tinha sido já destruída. Um fato importante que eu quero relatar. Quando o diabo, ele tenta te destruir, né? Os planos dele não são no ato, né? Ele começa muito antes. Até porque ele já sabe quem é você no reino do Espírito. Ele sabe para que Deus nos criou. Às vezes nós não sabemos, né? Mas ele sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando meu pai matou a minha mãe, saiu uma conversa de que ele tinham feito um trabalho para eles de separação e a minha mãe tinha que fazer uma oferenda na época, que era um galo, uma galinha, umas cachaças, charutos nas encruzilhadas. E a minha mãe não concordou com aquilo, foi o que chegou aos meus ouvidos muitos anos depois. E minha mãe, ela não concordou com aquilo. Então a minha mãe não fez. E por não fazer, segundo eles, cobraram pela vida dela, por ela não ter feito esse trabalho para continuar casada com ele. Só que minha mãe, ela sofreu muito, né? Meu pai sempre judiou dela, cortava cabelo, apagava cigarro, foram várias separações. Minha mãe vinha para São Paulo e meu pai vinha atrás. A minha mãe lutou bastante para que a minha mãe ficasse viva. Mas naquela época, talvez por falta de sabedoria, não sei. Ela, infelizmente, já lutando também, sim, né? ele já tinha, né, o plano para destruir a minha família. E aí ficamos nós, os 5 irmãos, foram 3 homens e 2 meninas, e fomos crescendo ali na escassez, na fome, na violência, nos rótulos, na destruição total de alma, de espírito, de tudo, né? De vergonha, e fomos crescendo, e quando eu cheguei no meu 14 ano, o coração começou a se encher de esperança por uma família. Eu já não tinha uma. Então, meu sonho era ter uma família. Então, começou a crescer aquilo dentro de mim. E veio as descobertas de menininha, adolescente, né? Sim. E então, eu comecei a reparar em alguns menininhos na escola. E quando foi um dia, muito forte isso. Quando foi um dia, eu estava voltando da escola e chegou uma família diferente na cidade. E eu olhei para aquela família e falei assim, meu Deus, um mais bonito que o outro. E eu falei, nossa, tem um do olho claro e tal, e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu já tinha uns 13 para 14 anos ali, e eu comecei a me engraçar com aquele rapaz, e ali eu já comecei a namorar e tal, acho que uns 13, 14 anos. E aí o meu tio falou, bem, se você quiser namorar, você até vai namorar, mas só sai da casa da sua avó casada. Até porque a minha avó só tinha eu e meus irmãos. Minha avó não tinha mais ninguém, né? A única filha que ela tinha era a minha mãe, que foi morta. E aí passou-se um tempo. Eu conheci a família desse rapaz. A família desse rapaz tinha aprontado aqui em São Paulo e tinham ido para Pernambuco. E a mãe desse rapaz e o pai desse rapaz eram bruxos. Meu Deus. Olha só. Mais um abismo. Sim, é porque assim, o plano do diabo já estava lá no início, né? E aí eu me interessei por aquele rapaz e me envolvi com aquele rapaz. E aí terminei, perdi a virgindade com ele. Casamos, meu tio falou que tinha que casar, mas a gente casou no civil ali, bonitinho e tal, já casei grávida. Eu não tinha nenhum acompanhamento de ninguém.
Eu Não tinha orientação, de né? ninguém. Porque não. De ninguém. Eu costumo dizer para minhas filhas que elas têm tudo, elas têm tudo. Nós estamos em uma geração que eles têm tudo, né? Tem Tudo para conhecimento, ser, para tudo. crescer, para Isso. alcançar. Nós não tínhamos, né? Alguém para cuidar, né? Sim. E naquela época não tinha ninguém. Então, muitas das vezes eu lembro que eu ia para a escola e a professora me chamava de cantinho. Era uma professora bem escurinha, a professora Maria. E ela falava assim: filha, você precisa tomar um banho. Você é uma mocinha. Só que ninguém falava isso para mim. A minha avó, mulher de roça, meu avô também. Então, para eles era normal. Não sei como é que eles viviam. E eu fui crescendo daquele mesmo jeito. E aí, chegando nos 14, eu fui descobrindo, né? E comecei a namorar. E aí já engravidei. E aí já casei. E aí vamos embora para São Paulo, porque eu tenho casa lá, porque não sei o que. Eu falei, vamos embora. E aí vim embora para São Paulo, grávida já de alguns meses. E quando nós chegamos aqui, a casa que a minha sogra disse que tinha para nos dar, era um quartinho no fundo, que era um quarto de santo. Eita. E ela foi lá, tirou todas as imagens de lá de dentro, botou tudo num saco, porque ela não queria mais mexer com eles. Botou tudo no saco e botou no teto do meu banheiro. Então, eles estavam lá do mesmo jeito. E eu inocentemente entrei para dentro daquele abismo. Então, ali eu comecei a conhecer o verdadeiro sofrimento. Até então, eu achava que eu sofria, mas eu não sofria. O sofrimento veio quando o diabo se apoderou verdadeiramente da minha vida. Esse era o quê? Umbanda? Era Umbanda. Nos primeiros anos, né? Eu não conhecia ainda, mas sabia que eles mexiam, mas não conhecia, não gostava. Já tinha ouvido falar a história da minha mãe, mas uma coisa muito vaga, muito longe, não tinha interesse. E ali minha barriga começou a crescer naquela casa, dormi os 9 meses no chão. Nós não tínhamos uma cama, nós não tínhamos fogão, nós não tínhamos nada. Isso já casada? Casada. Tava vivendo grávida o de mesmo meses. cenário. Pior, né? Porque eu já estava com uma filha na barriga. Quando a gente se trata de nós, é uma coisa, mas quando a gente se trata com filhos, é totalmente diferente, né? É dobrado a dor, né? E ali foi passando-se os meses e a minha barriga foi crescendo. E eu falava para ela, eu tô com fome. Ela, você não sabe fazer nada da vida, você é preguiçosa. Só que eu mal sabia, eu não sabia nada, eu não sabia lavar roupa, eu não sabia fazer nada. E quando passou-se alguns meses, eu estava aqui, ele começou a me trair. Porque ele era muito bonito, tinha os olhos verdes, sorrisão. Porque minhas filhas são lindas, né? É lindo. E ele era muito charmoso, muito bonito. E ele começou a sair com todas as meninas que passavam na frente dele. Meu Deus! E eu já com aquela barriga de 7, 8 meses, comecei a apanhar. Além de passar fome, eu comecei a apanhar. E foi passando-se os meses ali. E aí, quando foi um dia, eu desci umas ruazinhas lá para baixo. Eu morava ali no Jardim Poranga, subindo ali o Extra, Terra Country, Extra, subindo ali que é antigo Extra. Eu morava ali no Jardim Poranga. E quando foi um dia, eu desci lá para Viela, que era um pessoal que morava lá embaixo. E quando eu desci, tinha um batuque diferente, né? E eu olhei para aquilo e falei, nossa, que batuque, né? Que barulho. E eu entrei ali, de curiosidade, para olhar. Era um terreiro de Umbanda. Eu não sabia de verdade o que era. E aí eu entrei, quando eu entrei, tinha uma pessoa incorporada no chão. E do jeito que eu botei os pés, ela botou a mão na minha barriga, as 2 mãos na minha barriga, e falou assim, dá para mim cuidar? Aí eu olhei para ela, falei, mas eu nem te conheço. Ela falou assim, mas dá ele para mim cuidar. Eu falei assim, não posso, ele é meu. Era uma menina já, minha filha já tinha sexo. E ela falou assim, mas aqui nós temos o que você tanto procura. E ali eu comecei a chorar, eu já não tinha mais esperança, identidade. E eu falei, como assim? Aí ela foi conversando ali comigo e tal. Eles têm o poder de ilusório, né? E ali eu saí com a mente já, vamos dizer que meio cauterizada. Ali eu saí, acabou
festa na época, no dia. Eu voltei para casa, agora eu achei um lugar, né? A senhora que cuidava do lugar era uma família. Essa família, independente da religião deles, foi uma família que me acolheu de verdade. Porque eu acredito firmemente que, independente das atitudes das pessoas, existe um Deus que move corações. E eu posso te dizer, com todas as letras, em tudo que eu vivi, que a maioria dessas pessoas que estão trancafiadas, que estão nesses cativeiros, são pessoas muito boas de coração. São pessoas que elas não sabem o que estão fazendo. Para elas é o certo, né? E É a crença delas. é a crença delas, tem que ser respeitada, e hoje eu posso dizer que eu estive lá. Então eu tenho muita gratidão por essa família que me acolheu na época da minha primeira filha, e me ajudaram bastante com enxoval, com cuidado, com comida, com o resto da minha gravidez, porque a minha sogra e os parentes do meu marido me judiaram bastante. Meu Deus. E ali eu fui, né, vivendo, e a minha filha nasceu, a minha primeira filha nasceu, e com o passar do tempo eu fui me afundando no espiritismo. Ali era só a ponta do iceberg. Nossa, sério? Sério. Meu Deus. Era só a ponta. O diabo, ele não tem pressa, né? Ele é milenar. Então é bem devagar que ele vai te Com estratégias, né? afundando. É uma coisa tão sombria que as pessoas que não tiveram um olhar espiritual, elas não entendem isso. Para elas está tudo bem, mas não é. E passando-se ali com o tempo, foi o casamento aos 16 anos, eu fui sendo destruída, e fui sendo humilhada, e fui sendo massacrada, e fui me afundando. Então ali eu já fui para o quarto de santo com um pouco tempo, eu já comecei a entrar na roda, né, dos espíritos. E ali, com pouco tempo depois, eu já comecei a frequentar os quartos de santo. Era uma coisa que eu não sabia. Vai passando de nível? Vai passando de nível. Com o tempo, né? Você vai por ano. É uma hierarquia. É uma hierarquia, igual o na mundo igreja. espiritual, né? Vai se O diabo ele é imitador. Hoje a gente fala assim, as pessoas falam, mas ele é plenamente imitador das coisas do reino de Deus. E ali foi se passando com o tempo, eu fui desenvolvendo, assim que eles falam, né? Desenvolvendo a minha espiritualidade. E eles um pouco tempo depois que eu tive minha filha, eu já entrei para o quarto santo para fazer santo. E ali eu entrei, fiz a minha primeira obrigação no quarto de santo, que se chama Roncó. O que é fazer santo? Na Umbanda, fazer santo não é que seja menos demoníaco, mas é uma coisa mais tranquila. Mas é dizer? Você que, tipo assim... Você é recolhido. Eles te colocam num quarto de santo, te colocam esteiras de palha. Sabe aquelas esteiras do Nordeste? Sim. Ali são rezados, comidas, banhos, e você passa vários dias. No meu primeiro quarto de santo, acho que eu peguei 21 dias. 21 dias? 21 dias no quarto de santo. Sem sair de lá? Sem sair de lá, sem ver filhos, sem ver marido, isso sem ver jejum? Família. O que eles dão para você comer. E no caso é coisas... Só consagradas. Tudo que você come lá dentro é o que você é feito para o santo. São os restos da comida que é oferecida para o santo. Porque o primeiro, a parte melhor, vai para o santo, não é para você. Eu vou matar um galo, oferecer um galo a Ogum. Eu era de Ogum, com Iemanjá. Segundo eles, eu tinha mãe e pai na mesma cabeça. Então, eu era uma mulher no reino muito forte. Muito forte. Muito forte. E depois que você fez isso aí, teve outras etapas? Sim, essa aí só foi a primeira. Eu fiz com 21 dias. Ali eu já era conhecida como Adriana do Ogum. Uma mulher respeitada, uma mulher forte. Mas, assim, a miséria continua a mesma, a escassez continua a mesma. A falta de emprego mudou continua. Nada. Mudou não, piorou, porque além disso, você ainda tem que começar a montar o seu santo. Montar o seu santo são aguidás, são ferros, são galinha que eles comem, são velas de 21 dias. Então, aquilo era só o início de tudo que eu comecei a passar. Passando-se ali no primeiro ano de santo, eu fiz primeiro, segundo. No terceiro ano de santo,
No 6º ano de santo, você vira uma mãe de santo. Faz pacto de sangue também? Não banda Não, não né? muito, é mais comida seca, né? Mais comida, né? Ah, tá. Feijão de corda torrado. O que mais? Milho torrado com azeite de dendê. Farofa de água com mel. São todas estratégias para cada santo. Ah, entendi. O que mais? Doces para os Exus mirins. E vem a parte de sangue, que é para os Exus, que é para Tranca-Rua, para Maria Mulambo, para Maria Padilha e para os outros demônios que são chamados pelo nome. Então ali tá tudo bem. E ali foi passando uns 7 anos, eu por ali fiquei com o meu marido. Nesse meio tempo perdi o marido, perdi tudo, porque já não tinha, né? O homem já não me dava valor, já não cuidava, Sim. já não honrava. Então, com o tempo, eu meti o pé, porque comigo era assim, ou vai ou racha, ou era 8 ou era 80. Eu peguei aquilo que me rotularam como uma mulher forte, uma mulher que sabia o que estava fazendo, que sabia o que queria, que não precisava, né, lutar por um casamento que já não tinha mais conserto. Ali eu meti o pé nele e falei, vaza da minha vida, porque eu vou viver a minha vida. O diabo, ele não faz nada para te ajudar, ele só vai piorar a sua vida. E ali eu comecei a ter alguns relacionamentos, já não mais com ele, mas alguns relacionamentos fora disso. Quando eu larguei dele, que eu já tinha feito muita coisa assim, eu conheci um homem que eu me apaixonei perdidamente. Foi uma coisa assim que eu estava numa quermesse e eu olhei para ele e ele olhou para mim e eu falei, meu Deus, que isso? Eu não vou viver sem esse homem nunca mais. E aí ele já me chamou de canto na época e falou para mim, tudo bem? Eu falei, tudo. Ali a gente se conheceu e eu falei, quero ficar com você? Ele falou, eu também. Ele falou, você é casado? Assim, Eu falei, de cara. O que acontece, como eu falei, é um testemunho que Sim, tem coisas que eu não me orgulho, mas eu não Aham. deixo de falar. O que Deus fez na minha vida e o que as pessoas pensam, pouco importa para mim. O importante é que eu leve isso a pessoas que elas entendam que muitas das vezes a gente faz aquilo que a gente nem imagina que está fazendo, não sabe? Do poder de destruição que tem na vida da pessoa. E ali a gente já se conheceu, eu estava separada, ele estava divorciando, e a gente se envolveu e com o tempo esse homem sumiu. E eu enlouqueci. Foi o meu passo por candomblé. Porque eu era da Umbanda. E o candomblé, o que que tem? O que que é de diferente? O candomblé, ele é um pouquinho mais abaixo. Ele é um satanismo mais profundo do que a Umbanda. Não é que nenhum seja bom, mas eu acredito que a Umbanda, você não é tão escravo, você não é tão trancafiado, você não é tão acorrentado quanto o candomblé. O candomblé, você se aprofunda no satanismo de uma forma que você já não tem mais como sair, né? Se não for o próprio Jesus. Não tem como. E quando eu conheci aquele homem que eu envolvi com ele, a gente saiu e eu me envolvi com ele, eu falei, caraca, não vai dar. E aí eu fui para a Mãe de Santo, da Umbanda. E ela falou, você é doida, porque era uma família que tinha me acolhido. Porque você lembra? queria esse homem, aí você foi pro... O meu foco era o quê? Família. Eu vim de uma família destruída. Então o meu foco sempre foi família. Às vezes as mulheres que estão aprontando por aí, elas não estão simplesmente atrás de sexo. Elas estão lutando por um sonho que foi destruído lá atrás e que elas querem pôr esse sonho em cima de alguém. E às vezes a pessoa não é nem a pessoa que é pro sonho dela, mas a cegueira dela, a vontade dela, o sonho dela é tão grande que ela destrói. Eu destruí famílias tentando construir uma. Né? Eu costumo dizer que ninguém é feliz em cima da destruição de outra. Não existe isso. Nessa época você já fazia trabalhos? Já fazia, só que assim, o que acontece no espiritismo? Um doutor, ele pode cuidar dele? Doutor? Um doutor, um médico, ele pode cuidar dele? Ele pode fazer uma cirurgia? Não. Da mesma forma, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, nenhuma Ialorixá, ela pode cuidar dela. Então, quando eu conheci aquele homem que eu me desesperei, eu fui atrás da Mãe de Santo.
E eu falei, por favor, por favor. Ela falou, esse cara não presta. Eu não vou fazer nada. Eu falei, não, mas a senhora precisa me ajudar. Ela falou, não vou fazer. E na época tinha um pai de santo na viela, lá numa favela. Disse que o cara era poderoso, o cara era... Falei, vou atrás dele, né? E aí eu fui. E falei com ele. Ele falou, me traz. Você pagava Sim, muito dinheiro? sim, eu quero chegar nisso na parte do Sim. dízimo. Eita, Glória. O negócio aqui tá forte, É, gente. eu Fica quero chegar aí. isso na parte Pega a do visão. dízimo. Que os irmãos, né, ficam aí com dó de dar o dízimo para uma casa que te dá água, que te dá luz, que tem alguém para limpar, enquanto muitos dos candomblés, das umbandas, são sustentados pelo seu dinheiro. Meu Deus. E ele me cobrou na época um absurdo, não sei se era 200, 300 reais. Lá, nem lembro quantos anos isso faz. E eu paguei para ele e ele falou assim, você tá certa do que você tá fazendo? Eu falei, sim. Ele, você tem certeza? O pai de santo ainda foi humano. Falei, por quê? Ele falou, porque uma vez que eu faço, eu não desfaço. Eu vou enterrar você, que era 2 bonecos. Na época era eu e o rapaz. E ele fez uma amarração, né? Com nós, com mel, com cachaça, com vela. Aham. E ele falou, e eu vou enterrar, e uma vez enterrado. Isso só vai ser desfeito daqui 7 anos. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, mas eu pago o que você quiser. Ele falou, então, você está certa do que você está fazendo, e eu vou fazer. Eu falei, amém. Tem data de Tem. validade. Geralmente são 7 anos, né? Dependendo do trabalho que você fizer, são 7 Sim. anos. E ali eu fiz o meu primeiro trabalho no candomblé. Eu fiz esse trabalho, era num domingo, por volta de umas 5 horas da tarde. Eu acredito que 8 horas da noite o cara estava no meu portão. Ele já tinha feito, já tinha enterrado. E eu achando que eu ia ser feliz. Quem disse que trocar 6 por meia dúzia te traz algum lucro? Eu estava trocando o marido, né? Eu tinha trocado um marido que não me honrava, que não me amava, que não era fiel, por um homem divorciado que saía com várias mulheres e que também iria me usar pior ou igual o marido. O marido ainda era pai das minhas filhas, conhecia meu histórico e ele nem conhecia. E ali eu me envolvi naquele relacionamento. Foram 10 anos perdidos com esse relacionamento. Eu não comia, eu não dormia, eu não respirava. Eu vivia a vida daquele homem. Você conseguiu Sim. através do... Sim, quem te disse que não? Acontece. Acontece. Meu Deus. Acontece, existe, o mundo espiritual existe. É. O diabo, conforme você paga com ele, o que é que acontece? Os espíritos malignos, eles se alimentam do seu sofrimento. Então, 1 minuto que eu tinha com aquele homem de prazer, de atenção, eu tinha meses de sofrimento. Meu Deus. O salário do desespero era segundos. Eu fiz um treinamento sobre drogas e há um tempo atrás eu trabalhava na área, eu era segurança, e saindo só um pouquinho do foco, a rapidez que uma droga te traz prazer. É a mesma coisa quando você faz essa troca com os demônios. Porque é muito rápido, é alucinógico. É uma coisa que você tem e que 5 minutos você já não tem mais. E você fica louco, você fala, peraí, cadê? Estava aqui agora. E ainda eles cobram de outra forma, Sim, né? cobram de outra forma, porque eles tiram a tua paz, eles tiram a tua dignidade, o teu respeito, a tua honra. Eles tiram o seu dinheiro, né? E isso se dá quando você acredita que eles podem te dar algo que nem é seu, né? Meu Deus. Nem é seu. Aonde que você colocou na sua cabeça que aquele homem era meu? Só porque eu queria aquele homem, né? E ali foi se passando alguns anos e eu virei escrava sexual daquele homem. Era um homem que nunca me bateu, nunca me feriu, nunca me agrediu, mas nunca me assumiu. Ele divorciou de uma e casou com outra, eu sendo a amante. E com o tempo, aquilo foi passando. Quando chegou nos 7 para 8 anos, uma coisa muito séria. Eu tinha uma coisa com ele que, assim, quando eu estava com muita saudade, eu acendia uma vela. Eu ia atrás da minha porta e eu acendia uma vela. A vela ela não chegava nem no final. Ele aparecia. E aí eu ia lá disfarçadamente e apagava aquela vela, porque ele já tinha chegado. Ali a gente tinha um ato sexual muito rápido. E ele ia embora. O homem da minha vida.
Meu Deus. Foram 10 anos, pastor. 10 anos Eu nessa situação. fidelíssima àquele sentimento que me matava. Esse foi o meu primeiro contato com o candomblé. Se a Umbanda estava ruim, eu tinha Entendi. mergulhado no candomblé. No candomblé. Mas isso era só o início. Nem chegou ainda a ponto do iceberg do candomblé. Você pagou quanto para esse trabalho? Pastora, naquela época, cara, minha filha devia ter uns 4 anos. Se eu não me engano, naquela época eu paguei 100, R$ 200 naquela época. Hoje minha filha está com Era, 30, hoje então tá era com 30? muito Já dinheiro. era real, já? Já era Já real, real. já era real. E eu peguei as notas, eu lembro que eu peguei as notas e eu levei Era para aquele muito pai, dinheiro. muito dinheiro. E quem falou para você que o candomblé é barato? É, É muito caro. Hoje, faz 10 anos que eu saí de lá, mas hoje uma feitura de santo deve estar por volta de 3, 5, 6 mil reais. Não tá, esse eu tô chutando baixo, se não chegar a 10 baixo. mil. Tem gente que faz 10, 15, né? Na feitura de santo, não tô falando em amarração em trabalho. Tá. Mas Tô falando em feitura de cabeça. que é diferente, Uma né? feitura de cabeça está por volta de 6 mil, porque é um passo para eles te aprisionar. Depois vem a cobrança de todos os outros trabalhos. Você tá É um, entregando aqui o... é um salário. É É um verdade. salário do pecado, é a morte É, espiritual. é Parcelado em diversas vezes, em diversos meses. destruição. Total. E ali foi se passando por 10 anos, eu lutando atrás de um relacionamento que me aquecesse, que colocasse um homem no lugar daquele pai que matou a minha mãe. Porque sempre foi isso, né? Você sempre tinha esse desejo, né? Sim. De família, né? De um homem protetor, de um homem que me amasse, de um homem que me ensinasse, de um homem que me protegesse, que me guardasse. Que era o papel do meu pai, que ele nunca fez. Então eu não ia achar esse homem. Uhum. Não ia. E aí foi passando-se um tempo, e depois o Luciano, quando foi um dia, acho que no terceiro filho dele, ele trabalhou por muitos anos na Que Bom. E essa Que Bom, ela mudou para Valinhos. Ela saiu aqui de São Paulo, a Uhum. empresa de sorvetes. Sim. E levou ele. Ele já era um supervisor, um cara que tinha um, um cargo lá dentro, e a empresa levou ele. Levou ele com a família. Eu nunca vi um maço de cigarro na mão desse cara por 10 anos da minha vida. Ele nunca me comprou um pão para entrar na minha casa. 10 anos. Ele nunca me deu nada. Nunca tirou, mas nunca me deu nada. Era uma cegueira tão grande que nem respeito ele tinha por mim. E foi passando-se, e quando foi, Que Bom mudou para Valinhos, ele foi embora com a família, eu quase morri. E passando-se tempo depois, ele começou a vir visitar alguns familiares. Na época, a mulher, na época que eu me envolvi com ele era divorciado da primeira esposa, porque ele estava com ela, eu já me envolvi com ele casado. Uhum. Ele divorciou da primeira, me usou por alguns anos e casou com a segunda. E eu continuei como amante. Ele mudou para Valinhos com essa esposa, segunda. Quase morri no dia do casamento dele. Quase morri. Acabou a mulher. E ele mudou para Valinhos na época. E quando ele voltou, ele vinha visitar os parentes com ela. Ele passava na minha casa na madrugada para transar comigo. E eu estava prontinha esperando ele. E quando foi um dia que ele passou com a esposa e eu vi, ele fingiu que não me viu. E aí, quando foi depois de meia hora, ele voltou com o carro. Eu falei: se até hoje você colocou a mão em mim, nunca mais você coloca. E ali passou-se. E eu bati o pé depois de 10 anos. E eu decidi que eu não ficaria mais com ele. Voltando lá para tudo que eu fiz, tinha passado os seus 7 anos já, né? Tinha. Da Da validação. validação. E aí o que aconteceu? Ele já tinha perdido um pouco do poder, né? Eu já tinha descoberto quem ele era e tudo que ele nunca quis comigo. E ele começou a me maltratar, assim, a me desonrar mais do que o normal, que era passar com a mulher dele. Uhum. Na minha frente, não, aquilo para mim acabou. Foi passando-se ali, então aquilo acabou. Falei: bem, agora eu vou ficar sozinha, vou criar meus filhos e não quero mais me envolver com ninguém. Aí eu já tinha a Paula, já tinha minha filha mais nova,
já tinha, acredito que uns 10 anos, e a minha filha mais nova tinha uns 6 anos, que eu já tinha 2, né, do meu casamento. E foi passando-se além os dias. E com o tempo, ninguém fica sozinha, né? E eu também não ia ficar, porque o diabo não ia deixar. É, Eu já tinha me aprofundado na Umbanda, já era uma mãe de santo de Umbanda já. já era. Já era mãe de santo de Umbanda. Sim. Mas eu já tinha posto o pé no Candomblé, eu já conhecia, né? Mas como é isso? Você ficou nos dois? Não, Ah, eu já tinha feito um trabalho tá. no Candomblé. Então o diabo ele já tinha um plano dele. Tipo assim, tá na Umbanda, mas eu quero aprofundar mais. Eu vou escravizar tudo que eu Uhum. posso. E aí, quando foi um dia, eu sempre trabalhei muito, 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 sempre trabalhei demais na minha vida. E quando foi um dia, eu trabalhava em uma padaria, ali em Santo Amaro, e me apareceu um outro homem dos meus sonhos. Eita. Lembrando que o meu sonho sempre foi uma família. Então, apareceu um taxista generoso, bonitão e carinhoso. Tudo que uma mulher carente, É. destruída, cheia de ferida, precisava. E aí, eu falei, é esse. Existe dons que vêm de Deus, que é do Espírito Santo do Senhor, e eles são dados desde quando você nasce. Mas a parte obscura, né, maligna, ela usa isso contra você. Ela faz você acreditar que são eles que te dão. E na verdade não são. São dons. E para mim entender isso depois que eu cheguei no Evangelho, foi muito difícil. Não tem. Eles não dão, tipo, que. Vamos supor. Eles também não fazem a mesma coisa? Tipo, engana com os dons deles? Não, eu acredito hoje, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo de Deus, eu acredito que são os mesmos dons, porém são usados diferentes. O dom da profecia, o dom de saber o que pode acontecer. Assim, você tá falando em relação à visão. Visão espiritual. Sim. Eu já tinha. Só que para mim, eu tinha porque eles tinham me dado. E aí, naquele dia, aquele rapaz chegou na padaria onde eu trabalhava, e eu olhei para ele e falei, nossa, que tristeza que você tem. O que está acontecendo no seu coração? E aquilo foi o ponto exato que ele precisava. 2 almas carentes querendo ir para o inferno. E Meu quase fomos. Deus. Passando-se Eita, algum tempo do primeiro que relacionamento, forte. eu me relacionei com esse rapaz também, que era casado, pai de gêmeos. E um dia eu fui no cemitério fazer um trabalho para uma pessoa. E quando eu cheguei lá, que eu terminei de fazer um trabalho, fazia muito trabalho no cemitério, com muito coração de boi, muita champanhe, muita vela. Nunca tive problema, nunca Trabalho de tive medo. separação, Às de... vezes trabalhava, às vezes juntava, às vezes separava. Era, Depende. era só trabalho em relação de relacionamentos. A maioria sim, porque o diabo ele me usava nisso, né? É, nessa área. Nessa Por área que que eu tô de. te perguntando? Pelo o seu Pelo histórico, histórico. entendeu? Então ele ia te usar dessa É. forma. O que eu costumo dizer, a área que o diabo mais tentar te matar é a área que Deus mais vai te usar. Então, a minha vida foi travada uma batalha sobre relacionamento emocional e familiar. Foi desde a minha mãe, né? Só Uhum. respingou um pouco em mim, eu saí arrastando isso diante de todos os anos. E o que aconteceu? Ali eu estava fazendo um trabalho, eu fiz o trabalho para mulher, e quando eu terminei o trabalho, quando você se incorpora, que você está ali, você não lembra do que o demônio que está sobre o seu corpo te falou. E ali tinha um recado, quando eu voltei em si, com as mãos cheias de sangue, tinha um recado, e ela falou assim para mim, sou pombogira, na época eu trabalhava com Maria Padilha, com Sete Saia, e com alguns outros, aquela parte da Bíblia que diz que o Senhor, ele joga no mar do esquecimento algumas coisas, É. é muito real, porque tem coisas Tem que eu coisa não que não lembro, lembra, né? mas que eu vivi verdadeiramente. E aí, na época, eu acho que era Padilha, era Sete Saias que estava comigo, ela deixou um recado que ela estava preparando alguém para me ajudar, para estar comigo. Tá bom. Eu tinha acabado de conhecer esse rapaz. Só que esse rapaz era casado. Que era o taxista. Sim. Só que ele falou assim para mim:
eu estou me divorciando e eu preciso muito de alguém que queira uma vida comigo. Porque a minha esposa, e blá, 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 blá. Aquilo era música para os meus ouvidos. Porque lembrando que eu procurava uma família. E ali eu me envolvi com ele. E desse relacionamento nasceu o meu filho. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Tenho a Maria Paula, tenho a Vanessa e tenho o Alexandre, que era o sonho da minha vida, ter um filho homem. Uhum. E tenho o Alexandre hoje com 16 anos, que é fruto desse relacionamento. E ali eu falei, no dia que chegou o recado para mim dentro do cemitério, eu falei assim, lá no Cruzeiro, Cruzeiro das Almas, eu lembro que eu falei, se é realmente que ela vai trazer, então que ela traga por completo, porque se ela me der alguém, agora eu já estava aprofundada, eu já sabia o que eu estava fazendo. Se ela me der alguém metade por metade, ela vai ficar com ele, porque metade por metade não vai funcionar mais comigo. Porque o Luciano nunca tinha me assumido, lembra? Aham, Então eu lembro. queria que alguém me assumisse. Ali foi decretado, dentro do cemitério, por demônios, que aquele casamento daquele rapaz ia ser destruído. Esses trabalhos que faz dentro do cemitério, quando vocês estão lá, vocês têm noção e vocês enxergam a potestade de demônios? Eles te dão orientações do que você tem que levar e como você tem que fazer. Chega numa etapa que já não é você mais. Você não Já consegue, você perde a sua perde o sentido consciência, ali. assim. Chega ali uma etapa que você já perde os sentidos. Meu Deus. Que dali para frente você já não sabe mais o que faz. Se é para separação, se é para matar, se é para alejar, se é para cegar. Você já não sabe mais se é para enlouquecer. Uhum. Existem trabalhos dentro do cemitério que se chama troca de cabeça. Que é para Você, enlouquecer. você tanto enlouquece uma pessoa, quanto você troca a cabeça daquela pessoa por uma pessoa que está doente. Fulano está doente, com câncer terminal e vai morrer daqui a meses. Existe um trabalho que dá para se fazer para prolongar a vida daquela pessoa, botando o câncer daquela pessoa em Em outra outra pessoa. pessoa, o sangue de Jesus tem poder. Existe. Por isso que um tempo desse eu estava orando, e eu estava orando em relação às pessoas que têm câncer. E o número de pessoas que subiu, muita gente conhecida, assim, que a gente tinha falecido, e sempre, olha, você conhece fulano, faleceu, foi de câncer e tal. E eu falei, meu Deus, não é possível, isso é espiritual, É, alguma, é. né? Eu participei de um ritual. Esse ritual eu participei quando eu já era bem aprofundada no candomblé, que eu vou chegar lá. Que foi do Gente, pai de santo, que era meu pai de santo. É uma hierarquia. uhum, Então, o meu pai de santo, ele fez um ritual com boi, cabritos e um caminhão de galinhas. Um caminhão. Sabe caminhão para caminhão, avícola? Sabe a avícola, quando chega aquelas caixas? sim, A sim. mesma coisa chega nos terreiros de candomblé. Chega de caixas, chega o caminhão fechado com caixas de galinha. Cada caixa ali deve ter em volta de 10, 15, 20, nunca contei. Galinhas. Então, ali são feitos rituais para troca de cabeças de saúde de pessoas para pessoa. Tem lá uma pessoa que tem uma grana muito alta e está muito doente, procura um pai de santo com o nome, e esse pai de santo tem poder para trocar os dias dele com os dias de outra De pessoa. outra pessoa. Aí outra pessoa morre e ele. Isso é um absurdo de caro e vai muita, muita, muita coisa. São dias de trabalho. Mas tem tempo também? Tem. Tem porque que É o tudo. dono do tempo, do poder da vida e da morte se chama É Jesus Jesus, né? Cristo, Então ele né? só Então, sim, eles ganham engana, algum né? tempo em cima disso, eles matam outra pessoa, adoecem outra pessoa, mas o que um dia foi diagnosticado naquela pessoa não tem cura, não tem Deixa, poder de cura. deixa eu te fazer uma pergunta, não fugindo do seu testemunho, mas já estamos envolvidas nesse negócio aí espiritual. Vamos lá. Esses dias eu estava andando ali dentro do condomínio onde eu moro, e tinha uma calçada, e eu chutei uma caixa. Uhum, Só que dentro dessa caixa tinha uma cabeça de uma boneca uhum. e tinha muita coisa lá dentro, tipo, parecia coisa de galinha, dessa cabeça de boneca. E eu, tipo, me repreendi, né? Repreendi, falei pro senhor visita, e essa pessoa que foi
entrega essa cabeça aí. Não sei se é para enlouquecer, não sei. Geralmente é. É para É. isso, né? O que acontece muitas vezes em muitas pessoas que são andarilhos, que andam, né, que não se reconhecem, falam nada com nada. Essas pessoas, elas têm um espírito de enlouquecer. São espíritos Que são enviados, são né? enviados, são enviados. Existe no candomblé, existe datas exatas para trabalhar com alguns eguns, eles chamam eguns, com alguns demônios. Essas pessoas que estão, são sãs, pessoas normais, Sim. e de repente daqui a pouco ela enlouquece. Sim. Quantas vezes eu estive fazendo uma oferenda para um santo, porque lá existe cuidado. Cuidado com a casa, cuidado com o santo, respeito com o pai do santo, horário, roupa, como comer, como vestir, como guardar o corpo. O crente não, muitas vezes não faz isso, mas os filhos das trevas, eles têm muita coisa certa nisso. Então, quantas vezes eu estive fazendo alguma coisa para algum santo e o próprio demônio, ele traz pessoas que te feriram, que te falaram alguma coisa que você não gostou, ali nasce um sentimento, ou você lembra de um sentimento que você não gostou, e aquilo que você estava fazendo para o santo, você já pede ali na hora. Para ir atacar aquela pessoa. Eu queria que tivesse uma doença, que morresse, que quebrasse as duas pernas. Não precisa você colocar lá, só o seu pensamento. Meu Deus. A vontade do seu coração, ali no momento, vai fazer com que aconteça. Isso é muito real e é muito interessante. Você está falando isso aqui, é um testemunho muito forte, porque as pessoas precisam entender a dimensão do mundo espiritual e de como elas têm que se comportar espiritualmente para que essas amarrações sejam quebradas em oração, né? Oração, jejum, que hoje as pessoas não têm a dimensão, então elas oram ali, eu orei ali, agradecendo ao Senhor, legal, apresentei ali, mas só que existe uma oração mesmo de quebra de maldição, de quebra de bruxaria, macumbaria, porque isso é real e as pessoas não entendem, muita gente não entende. Às vezes nós, vamos supor, você que já veio desse lado, com certeza Deus te usa muito em libertação e com certeza quando você entra em algum lá ou está envolvido com alguma pessoa que você percebe que aquela pessoa está ali sendo atacada por esse mal, você já identifica, né? Eu sinto o demônio pelo cheiro. Uma vez eu falei para o Senhor, por que ele tinha me deixado passar por tudo aquilo? Meu Deus. Ele falou, eu vou te usar para que aonde você chegue, muito você forte. identifique os filhos do demônio e a autoridade que estará sobre a sua vida. Vai trazer libertação a outros. Creio. Então, hoje, dependendo do lugar onde eu chego, dependendo da pessoa onde eu olho, eu vejo o cheiro da casa, o cheiro da pessoa, o olhar da pessoa. Eu não preciso ficar lá em cima da pessoa. Eu passei, eu olhei, eu sei exatamente qual é o espírito que está enlouquecendo ela. Então, nada que acontece na vida do ser humano tem um propósito do Senhor. Que nós possamos enxergar isso. Eu vou chegar no meu terceiro marido. Chega no seu terceiro, meu Deus. Que nenhum era meu. É muito forte, a gente. Mulher samaritana, nenhum era meu. Oh, glória. Nenhum nunca foi meu. Nunca. A mulher samaritana. Nenhum nunca foi meu. Como Jesus falou, né? Disseste bem, nenhum era meu. Mas eu experimentei da água. Glória e a Deus. Até hoje eu não consigo viver sem essa água viva. Aleluia. Que se chama Jesus Cristo. Aleluia. O taxista, eu tive um filho. O filho é a bênção na minha vida, é o amor da minha vida. Ele fala, mãe, quem é seu filho amado? Eu falo, é você, filho, porque era o sonho. Ele separou da esposa, lembra que eu tinha feito lá dentro do cemitério, que eu queria totalidade, tinha que ser 100%. Ele largou a família dele, ficou comigo. E passando-se o tempo, depois que eu tive meu filho, acho que meu filho tinha um ano e pouquinho, eu comecei a ficar muito doente, muitas dores. O diabo, ele te leva de alguma forma. E esse taxista, ele já tinha um pé dentro do candomblé. E aí ele falou assim para mim, eu vou te levar no meu pai de santo.
Quem sabe ele não descobre o que você tem. Eu falei, não, eu tô cansado de Umbanda, vou pra Candomblé. Para! Ele falou, não, mas você não pode ficar doente, porque não sei o quê. E eu fui fazer uma visita no Pai Santo. E quando eu cheguei lá, ele jogou os búzios e olhou para mim e falou assim, quer fazer santo ou quer morrer? Eu falei assim, como assim? Ele falou, porque se você não fizer santo, porque o candomblé não respeita a Umbanda como uma hierarquia espiritual. Para eles, a Umbanda não é nada, porque falando espiritualmente, não tem 50% do poder que o O candomblé tem. candomblé tem. Se a Umbanda já faz bagunça, você imagina o candomblé. E ali eu falei para ele, Meu Deus. ele falou, você está tomando 3 injeções por dia e não está resolvendo, certo? Vou te dar um banho e vou te passar uma comida e você vai sarar. Só que é por dias. Ou você entra para dentro do quarto santo e faz santo, ou você vai ficar pior. Falei, bem, quanto você vai me cobrar? Há quantos anos atrás? 10, 12, 15 anos, mais ou menos. Eu acho que ele me cobrou R$ 1.800 naquela época. Muito dinheiro. 15 anos atrás, né? É. E aí eu saí, ele falou isso, eu saí, dei as costas, muito folgada, muito barraqueira. Sem medo nenhum. E eu saí, dei as costas para ele e olhei para trás. Falei, qual santo que você disse que eu sou? Porque dependendo do santo que você me falar, eu nem faço. Uhum. Ele olhou para mim e falou, você é de Ogum no céu e na terra. Eu falei, pode preparar o quarto santo que eu vou entrar. Do jeito que eu estava ali, eu já fiquei. Raspei cabeça. Na Umbanda não se raspa a cabeça. Na Umbanda se faz cortes que consagram. Então não se raspa a Não se cabeça. raspa. No candomblé você raspa a cabeça. Eu raspei cabeça, raspei sobrancelha, raspei a axila e raspei as pernas. E entrei para dentro do quarto santo. O meu cabelo era totalmente natural, enrolando assim. E quando ele começou a raspar, eu lembro que ele falou assim, eu devia ter cortado esse cabelo para vender, em vez de estar tudo pro santo. Só que já não era mais dele. Eles já tinham dado para os demônios. Uhum. Eu fiquei por 3 meses, 90 dias, dentro de um quarto de santo no candomblé. Com a cabeça raspada, sobrancelha raspada, um pano branco no corpo e cheia de sangue. E nesse tempo aí, quem cuidava de seus filhos? Deus, o marido dos outros, Dos outros? que já tinham um filho comigo. O que foi que esse homem fez? Se o primeiro traiu, que era meu marido, se o segundo me traiu, que nunca me deu valor, esse não ia trair? É. Eu dentro do quarto santo? Você ficou 90 90 dias. dias. Na Umbanda são 21. Lembra? No candomblé, 90. 93 meses. 3 meses sem ver meu filho de 1 ano e pouco. Dormindo em uma cama, já não era só a esteira, era folhas e folhas rezadas. Só um pouquinho aqui, só para me falar para você Tô assustando a pastora. que não aguenta ficar 1h30 na igreja, viu? 90 dias dentro de um quarto de um candomblé. Você não fica 1h30 na igreja, você fica todo impaciente. Então, tá na hora de você tomar posição aí, meu filho, em nome de Jesus. Ela é boazinha, ela fala para você tomar a posição. Eu falo para você tomar vergonha na cara. Igual a minha apóstola diz, como você vai para a igreja já com cara de tchau? Você não agrada nem os demônios, imagine a Jesus. Desculpa, mas eu sou muito real. É. E ali eu fiquei por 90 dias, dormindo naquelas folhas rezadas. Tudo que eu comia, eu mastigava o primeiro bocado, era tirado da minha boca e botado embaixo da minha cama. O cabelo que foi cortado, raspado embaixo da minha cama. A cama era um monte de folha rezadas, uma esteira e um pano branco. Ali por 90 dias, 3 meses. E ali se passaram algum tempo, porque meu corpo precisava de preparação para me receber toda a legião de demônios que eu precisava para servi-los. Aí hoje a gente vê alguém indo para a igreja, aceitando Jesus e achando que Jesus vai mudar a vida do peão em dois meses de 40 anos vivendo errado. No candomblé eu passei 90 dias para poder receber uma legião de demônios. Você entende? Uhum. Que está ali.
Você precisa se libertar para receber tudo que Deus tem para você. É aquilo, né? Os filhos das trevas mais prudentes que a Muito luz. mais. Então, eu fiquei por 90 dias ali sem ver marido, sem ver filho, o corpo totalmente consagrado, né? O corpo totalmente consagrado, ninguém tocava. Banhos à meia-noite, às 3 da manhã. Comida, só o que eles me davam, comia com a mão. Uma saia só que cobria a parte do peito até a barriga, até os pés, descalça, com treguns, aquelas palhinhas que eles fazem, aquelas Sim. tranças. Aquilo é um demônio, aquilo come. Demônio. É um demônio, aquilo é Amarra. rezado, é. Aquilo é rezado, aquilo aperta os seus braços, aperta as suas pernas, né? Então, tudo ali é feito com intenção. Meu Deus. Ele tira totalmente as suas forças, para que ele possa fazer ali o caminho, a morada dele. E ali foram 90 dias. Depois dos 90 dias, você é apresentado na sala como uma filha de Candomblé. Agora você pode ser apresentada com honra, porque agora você está pronta para aparecer na sala. Careca, com um pano na cabeça e com mais de não sei quantas pessoas te assistindo. Que ali começa seu nascimento dentro do Candomblé. Só resumindo um pouco, ali eu fiquei por 7 anos, fiz todas as feituras possíveis. A cada 3 anos, sua cabeça é raspada, porque aquilo ali tem que ser renovado. Uhum. E quando chega nos 7 anos, eles raspam tudo novamente, que é para você sair como Ialorixá, que é uma mãe de santo no Candomblé. Quando chegou nos 7 anos, eu já não tinha mais marido, eu não tinha mais carro, eu não tinha mais dignidade, eu não tinha mais respeito. Eu só tinha os filhos, dor, sofrimento, tristeza e solidão. E uma pancada de coisa que eu pagava o Pai de Santo no Candomblé. Meu Deus. E eu já não tinha mais identidade. A esperança já tinha se apagado dentro de mim. Nada que eu fazia dava certo. Trabalhava por dia e noite, muito trabalhadeira, honesta. Nunca nada dava certo. Nunca nada dava certo. E aí, quando foi um dia, me deu uma louca. Na verdade, teve um Réveillon. O Pai de Santo era muito, muito rico. Dizem que o Pai de Santo é tudo pobre. E realmente, todos os que eu conheço são pobres de maré de si. Porque o diabo tira tudo. Só que esse não. Ele tinha um diferencial. Nós acreditamos, todos os filhos de santo dele acreditavam, que ele tinha um pacto verdadeiramente com o Sim, diabo. sim. Porque ele era muito rico, ele era muito próspero. Ele tinha 3 candomblés. 3 terreiros de candomblés, um deles na Bahia. Ele tinha mais de 1000 filhos de santo. A casa Na dele era muito Bahia. farta. Em São Paulo, São contando com Paulo. todos. Até fora do Brasil ele tinha. Então, ele era um homem que ele tinha muito dinheiro. E aquilo, quando teve um Réveillon, que eu peguei o meu filho de 3 anos na época e fui para casa dele. E ali ajudei a fazer toda a comida da ceia. E eu olhei por um instante, o Senhor, ele é poderoso. Eu creio, tenho certeza do que eu falo. E quando Deus marca dia e data e hora, não tem diabo do inferno que possa apagar. É decretado no mundo espiritual. E naquela noite, eu passei aquele Réveillon, minhas filhas já não estavam comigo, ficaram com o pai. E eu com meu filho pequeno ali sozinha. E aquele negócio... E meus olhos espirituais começaram a se abrir. Eu falei, nossa, que coisa estranha, que coisa... Ninguém era feliz, ninguém... Não tinha famílias completas. Né? Aquela coisa neutra, aquela coisa fria. No meio deles. No meio deles. E eu olhando aquele meu filho brincando ali. E ali eu decretei. Eu falei, não quero mais isso para minha vida. Eu não vou viver mais isso. Eu não quero mais isso. E aí, no outro dia, eu peguei meu filho e fui embora. E nunca mais eu voltei lá. Passando-se os dias, decretei, não queria, mandou recado, não quero. As coisas estão todas minhas, a autoridade estava sobre mim. Arrumei um emprego. Eu já não estava mais com taxista. Ele já tinha ido embora, já tinha me largado. E eu fiz um curso na área de segurança. E ali eu passei a trabalhar na área de segurança e tal. Nessa época sozinha, passei um bom tempo sozinha, porque eu era tão machucada que eu não tinha mais esperança de nada, né? Passei um tempo sozinha. Eu fiz um curso de segurança e entrei para a área dos vigilantes. Trabalhei algum tempo ali no terminal Grajaú, noturno, à noite. E ali
Deus preparou alguém para salvar a minha vida, minha alma, meu espírito. Glória. Voltando para lá, como eu Aham. disse, o meu sonho era ter uma família. Sim. Só que dessa vez o Senhor tinha preparado o homem certo, né? E esse homem, ele se chama Reginaldo. Eu não costumo falar muito dele, porque eu me envergonho de tudo que eu fiz. Mas eu sei que foi necessário para minha vida com Cristo hoje. Passando-se ali, eu comecei a trabalhar ali e aquele homem começou a nos visitar a cada noite sim, noite não, ele vinha porque ele era o supervisor de toda a equipe. E aquele homem começou a se engraçar comigo. Eu olhava para ele, ele passava, e eu posso dizer que eu sou a doida do cheiro, tanto pro cheiro bom quanto pro cheiro ruim. Então ele passava com aquela roupa muito bem lavada, aquele cheiro de amaciante, aquele cheiro de sabão, e falava, meu Deus, que homem cheiroso. E aí ele passava para lá e para cá, falava, meu Deus. E ele começou a chamar minha atenção. Quando foi um dia, eu pedi uma licença para ele, uma folga, e eu fui para uma festa de um casamento em um sítio. E eu postei muitas fotos nas redes sociais. Minhas redes sociais estão lá, vocês podem ver o antes e o depois. Não apaguei nada. E aí eu fui para um casamento de um filho de um amigo. E eu tirei muitas fotos, eu postei muitas fotos. E no outro dia que eu fui trabalhar, eu estava com boné. E ele olhou para mim e falou: Nossa, você não lavou o seu cabelo depois daquele dia todo de piscina? Ele percebeu que você não tinha lavado o cabelo. E eu olhei para ele e falei: Como? Entendi. Ele falou: Você não lavou o cabelo? Eu falei: Mas o que é que você tem a ver com o meu cabelo? Eu era muito educadinha. E ele falou: Não, só falei. Falei: Tá interessado? Ele falou assim: Não, eu só reparei que você não lavou. E aquilo já. E aquele homem todo arrumado, todo cheiroso, todo engravatado. Sabe o homem que toda mulher sonha? Aham. Ele era o meu sonho. E ali começou uma amizade. E um dia ele me chamou e falou assim: Você pode me dar seu número de telefone? Até porque, como supervisor, eu preciso ter o número de todo mundo, porque se acaso eu precisar de uma emergência. Eu falei: Tá bom. Aí, no final da frase, ele falou assim: Você é casado? Aí eu falei assim: Não. Ele falou: Mas seu nome é Oliveira, que era o nome do meu primeiro marido, pai das minhas filhas, que eu nunca tinha me divorciado. Uhum. Aí eu falei: Sim, Oliveira. Ele falou: Olha, Oliveira, você tá no meu nome, então. Eu olhei para ele e falei: Como assim? Ele falou: Porque o meu é Reginaldo, não lembro o nome, e no final tinha Oliveira. E eu falei: Olha, vai, né? Será? E ali ficou aquela coisa. E ele pegou meu número. E aí ele começou a me pedir para cobrir alguns postos que precisava de pessoas que faltavam. E eu comecei com a amizade com ele. E eu fui me apaixonando por aquele homem, perdidamente. E ele começou a olhar para mim diferente. A aliança dele era tão larga no dedo dele que eu mal olhava para a aliança dele. E eu lutava comigo mesmo, porque eu já tinha destruído o casamento. Sim. Então eu não Não queria mais queria fazer mais, aquilo. né? Dentro de mim eu já não queria. E aquilo foi crescendo dentro de mim de uma forma que eu falei assim: Meu Deus do céu. E quando foi um dia, minha filha pegou dengue, a minha filha mais nova. E eu falei assim para ele: Eu preciso de você. Me libere, por favor. Porque minha filha está com dengue em casa, eu preciso levá-la ao hospital. Eu trabalhava no Terminal Grajaú, ali estava logo em cima o Uhum. Hospital Grajaú, e eu morava no Iporanga, então era tudo ali. E ele falou: Espera um pouquinho que eu estou chegando. Com alguém para te cobrir, você vai. Eu falei: Tá bom. E assim eu fiz. Assim que ele chegou, eu saí. Só que quando eu fui saindo, ele falou assim: Pera, onde você vai? Eu falei: Vou para o hospital. Ele falou: Sozinha? Tá doida? Entra no carro que eu te levo. Gente, nada mais que uma educação, de que alguém possa te ajudar. Sim. Mas na minha cabeça já não era aquilo. Na Só minha tava cabeça já isso. tinha o interesse dele por Sim. mim. E ali a gente entrou no carro da empresa, ele só foi me ajudar verdadeiramente como um supervisor. E me levou para o hospital e tal, e passou a noite ali me acompanhando, tá? Tudo. Foi o pingo d'água que faltava na minha vida. Eu me apaixonei enlouquecidamente por esse homem. E aí todas as coisas que eu precisava, ele sempre estava ali com toda a educação, sem nenhum tipo de falta de respeito ou palavra para me apoiar. E aquilo foi só crescendo dentro de mim. E quando foi um dia, eu olhei para ele e falei assim: Você tem quantos anos de casada? Ele falou assim: Tenho 25. Tem dia que eu durmo igual o irmão, a minha mulher. Ela dorme de um lado, eu durmo do outro. Nós dormimos de meia, nós dormimos de roupa.
Parece 2 irmãos. Aí eu olhei para ele e falei, você não quer mudar isso? Aí ele falou assim, não tenho como. Eu falei, não? Ele falou, não. Essa mulher foi a mulher que Deus escolheu para minha vida. Ele falou pra você. Se você soubesse da minha história, você ia entender que essa mulher, Deus separou exclusivamente para me tirar do lamaçal onde eu vivia. Falei, eita, que bom, né? Muito bom. Aí ele falou, pois é. E se um dia eu pensar em traí-la, a primeira coisa que eu fizer, quando eu pôr a mão na maçaneta da minha casa, é contar para ela. Falei, imagina. Ele falou assim. Falei, então, vamos ver. Ele falou, tá bom. E ali começou um jogo de gato e rato. Sim. Eu seduzia ele com algumas palavras, gestos, atitudes e roupas. E esse homem se manteve muito Na firme. postura. Eu não sabia quem era crente, o que era ser crente, o que era um homem crente, um homem Sim. postura. Eu não sabia nada disso. E eu enlouqueci por aquele homem. Só que eu já tinha um namoradinho. Meu namoradinho era um quebra-galho lá, novinho, Aham. mas eu não queria aquele namoradinho, eu queria o meu supervisor. E aí eu fui para uma mãe de santo, amiga minha. Eita. Falei porque, como eu disse, o pai de santo, a mãe de santo, ela não faz por ela, então alguém tem que fazer por ela. Aham. E eu fui lá e cheguei lá, falei, fulana, olha, eu quero. Ela olhou, opa, porque eu nunca tive problema com homem. Eu olhava para o homem olhava para mim, eu já tinha aquele homem sem problema nenhum. Seja para ter um caso, seja para sair, seja para... E quando ela falou, vamos jogar, que ela jogou os búzios, ela olhou para os búzios, ela olhou para mim. É crente? Eita. Esse aí tá complicado. Aí eu olhei para ela, falei, sei lá. Por quê? Não sei não, ele fala de um tal de Jesus lá. Ele vive falando umas coisas lá, mas a mente era tão cauterizada, eu não entendi o que aquele homem me falava. Uhum. E aí ela falou assim, mexeu os búzios novamente e jogou. Quando ela abriu, ela falou, Adriana, esse não vai ser seu, não. Eu falei, como é que é? Eu falei, você tá doida? Ela falou, não vai. Esse é crente de verdade. Meu Deus. Eu falei, crente de verdade? Porque tem crente de mentira. Tá forte. Ela falou, tem. Só vou te falar uma coisa. Quando nós pensarmos em acender a primeira vela, essa mulher vai estar cobrindo ele de oração. Nós não chega nem perto dele. Eu falei, você tá louca? Falei, não tem cão nessa porta, não. Todos os candomblés, todas as portas, eles têm exus plantados. Desde o começo da rua, nas portas da frente, nas portas de entrada, nos portões. Todos são consagrados com demônios que seguram aquelas portas. Meu. Eu falei para ela, não tem exu nessa porta, não tem pombagira, não tem diabo aqui, não? Indignada, você imagina eu falando assim hoje. Imagine eu no mundo. Quase engoli a mãe de santo. E quando ela falou que aquele homem não era meu, eu engoli ela mesmo. E ela falou assim, não, para esse aqui não. Ela falou assim, você lembra de um caso que a gente teve aqui, do cara de Minas, que chegou aqui muito inchado, e a gente fez um monte de ebó, a gente fez um monte de banho, a gente deitou ele no roncó e tal, mas não adiantou. Eu falei, lembro. Ele falou, depois de muitos meses eu descobri. E eu joguei várias vezes os búzios e a gente não descobriu. Eu falei, lembro. Ela falou, porque depois de um tempo a gente descobriu. Aquele homem, ele era afrontoso com a vizinha dele, que era crente. Então, só para responder a sua pergunta, eu desfaço uma macumba daqui para Bahia e faço uma da Bahia para cá, mas eu não desfaço uma oração de crente verdadeira. Pega a visão. Crente tem que ser crente. Tem que ser crente. De oração. De oração. Fervorosa. Fervoroso. E ai, quem... E eu fiquei indignada. Gente Com do aquele céu. homem dos meus sonhos, maravilhoso, educado, gentil, bem vestido, cheiroso. Eu acostumado com os catarrentos lá, fedorento. Os cabas que mal falavam, porque ou tem homem que é horrível, né? Ele mal sabe falar com você. Uhum. Até não falar, ele te desrespeita. E aquele homem cheiroso, todo posturado. E eu falei, você tá louca? Gente do céu. Ela falou, Adriana, você não tá namorando? Eu falei, tô, mas eu não quero. Eu quero
E ela falou assim, esse você não vai ter. Meu Deus, como é E forte. eu fui para casa desesperada, desesperada. E no caminho eu falei assim, na mesa de búzios eu falei para ela assim, eu devo estar na religião errada. Depois de 20 anos, 10 de Umbanda e 10 de Candomblé. Lembra que lá atrás eu já tinha visto alguma Uhum. coisa estranha. E ali caiu a minha ficha. Eu falei, eu devo estar na religião errada. Que diabo de cão que existe aqui que não pode me dar esse homem? Então eles não têm poder, olha só. Mais uma vez, a minha mente ela foi aberta. É. E ali eu fui para casa. E aí eu cheguei em casa indignada, não sei o quê, liguei para ele, tudo bem, não sei o quê. E aí eu fazia coisas absurdas. Eu até me envergonho de falar. E eu falei assim para ele, você não vai se decidir se a gente vai ficar junto? Você não quer ficar comigo? Eu não quero que você separe. Vamos fazer assim? Minha última tentativa com ele. Eu Uhum. falei assim, vamos fazer assim, eu vou alugar uma casa perto da sua, não tão perto, mas num bairro tão perto, para não te tirar do caminho da sua casa. O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar normal e antes de chegar na sua casa, você passa na minha. Então o horário não vai ser tão esticado Uhum. para que ela não perceba. Eu não quero que você largue sua família. Lembra que eu já tinha feito um largar a família? Então eu não queria que ela, desculpa, que ele largasse a família dele. Então eu falei assim para ele, não quero que você largue sua família, por favor, mas eu preciso de você. Aí ele falou assim para mim, você acha que eu sou bom? Você acha que eu sou bom para você? Falou para mim, você é um homem perfeito. Ele falou, você não sabe o que Jesus tem para você. Se você acha que eu sou perfeito, você não sabe o que Jesus tem para você. Então ele me evangelizou quase um ano, pastora. Quase um ano sem encostar um dedo em mim. Eu tenho uma tatuagem enorme na perna. E eu fiz. E eu falei para ele assim, vem ver. Passa a mão aqui para você ver a textura da pele com e sem a tatuagem. E ele falou assim, a palavra diz que fugir do diabo é uma sabedoria do homem cristão. Então eu não vou passar a mão na sua perna, porque eu não vou me conter nem passar a mão na sua perna. Por que que eu vou me tentar a passar a mão na sua perna? Aí eu, não tem nada, eu já não tinha mais o que fazer, eu já não tinha mais o que falar. E todas as vezes que eu me oferecia a ele, ele dizia assim para mim, não existe a possibilidade de eu ser seu. Deus me colocou na sua vida com um propósito. Só que a minha mente era tão cauterizada, eu era tão cega espiritualmente, que eu não conseguia entender. E ele começou a falar versículos para mim. Então, uma vez ele falou para mim assim, se eu fosse solteiro e não tivesse minha família, eu ficaria com você e com a sua família. Eu sou homem para isso. Só que até então eu não sabia o que era ser crente, eu não sabia o que era uma família cristã, eu não sabia o que era Jesus, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia. Existe um Deus, dois deuses, um de se falar e um de andar. É. Então o Deus que eu conhecia era o Deus de falar, porque tudo no candomblé, na umbanda, no espiritismo, fala de Deus, mas é um Deus da boca para fora. Sim. E aí foi passando-se o tempo. E esse homem, o contrato da nossa empresa acabou. A gente se distanciou e ele me ligou. E ele falou assim para mim, Deus manda que seja até aqui. Daqui por diante, não é mais comigo. É com ele. E eu falei assim, você tá louco? Você tá doido? Você não vai mais me ver, você não vai mais me ligar. Ele falou, não. Deus usou ele para abrir caminho para você. Eu vou te bloquear das minhas redes sociais, do meu telefone. A gente não vai falar nunca mais. Tá bom? Deus te abençoe, que Deus cuide de você e que ele faça a grande obra que ele tem na sua vida. E ele falava assim para mim, vamos para a igreja, que não sei o que. Eu fiquei, igreja? Eu falava para ele, eu quero ir para um hotel com você. Igreja? Você falava assim para ele? Era pior, coisa pior, eu até me Meu envergonho. Deus! E ele, você já sabendo assim, que ele é crente. Meu Deus, eu não tinha mais argumento, eu não tinha o que fazer. O que eu tenho certeza hoje? Se Deus tiver Aleluia. que ferir você para não te perder, ele vai ferir. Vai ferir. Se Deus tiver que colocar algo tão grande dentro de você que tire o seu ar de respirar para não te perder, ele vai fazer. Assim foi comigo. Aleluia. O que eu senti por aquele homem foi tão forte, que teve uma hora que eu não sabia mais quem eu era. E esse homem sumiu.
Ele me bloqueou das redes sociais, ele parou de falar comigo. A empresa perdeu o contrato, a gente perdeu todos os contatos dos amigos dele. Eu me perdi e eu enlouqueci. Um dia tá passando eu numa rua e tinha um monte de igreja. E eu olhei para o céu e falei assim: se esse Deus, que ele tanto me diz que existe, se existir, o Senhor prepare alguém para segurar na minha mão e que esse alguém me leve para o teu caminho. Porque o Senhor sabe que eu sozinha não vou para lugar nenhum. Eu já ia voltar para Macumba. Passando-se uns dias, eu já não tinha mais nenhum contato com esse homem. E o meu aluguel no Iporanga aumentou muito. Eu fui parar no Vila Natal. O meu namorado era do Vila Natal. Uhum. E eu fui para o Vila Natal. E ali eu fui convidada para ir numa célula. Muitas pessoas falam da visão celular. E eu não estou aqui para falar de placa de igreja nenhuma, nem de nenhuma denominação. Mas eu falo de um Jesus que resgata. E ele tem as estratégias dele. Sim. E eu fui para aquela célula, sem falar para vocês que eu fumava 2 maços de cigarro por dia. E eu fui para aquela célula e foi falado algumas coisas lá para mim. E a minha mente era tão cauterizada, eu não conseguia ouvir, gente. O mundo espiritual, todos os pactos que eu fiz, todos aqueles lavagem cerebral, aquela coisa que eu fiquei naqueles quartos de santo, aquilo cauterizou a minha mente de uma forma tão profunda que eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Eles não deixam. Eles não deixam, eles tapam visão, eles tapam audição. E eu fui convidada para uma célula e ali eu já não tinha mais contato com o Reginaldo. Só que eu enlouqueci de saudade, eu chorava por aquele homem. Eu não conseguia viver, eu não conseguia falar, meu Deus, como que assim que eu vou viver sem esse homem? É uma loucura total. E eu fui convidada para uma célula. E quando eu cheguei lá, eu fui confrontada. Eu ouvi uma palavra ali e um tempo depois eu fui convidada para um encontro com Deus. Eu namorava e esse namorado meu, ele já era do Candomblé também. Uma coisa sempre vai puxar a outra. Uhum. E eu fui convidada para ir nesse encontro com Deus. Eu falei, eu já fui em encontro com cão, já fui em encontro em cemitério, já fui em encontro com capeta, já fui em encontro com todo mundo, eu não vou em encontro com Deus. É. Oxe, claro que eu vou. Agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou, abuçada, folgada, atormentada, atribulada. Eita. E fui para esse encontro com Deus, com mais de um mês sem falar com o Reginaldo. Desesperada, chorona. Falei, bem, se esse homem que ele faz... Isso namorando. Namorando. Meu Deus. E desesperada, com saudade dele. E eu falei, bem, se esse Deus que ele falou tanto aí, um tal de Deus, eu vou lá. Vai que eu encontro esse Deus lá. Né? Tanto que ele falou. E eu fui para esse encontro com Deus. Só aí, resumindo um pouco, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Aleluia. Foram 3 dias de cura e de libertação e de transformação. Meu Deus. Chegou horas da minha libertação que eu não conseguia respirar. Eu tive pessoas prontas, soldados, exatamente na posição que Deus chamou para me libertar. Tem coisas que você jamais vai se libertar sozinho. E Deus me levou ao lugar certo. E eu passei 3 dias ali sendo liberta, sendo limpa. E quando foi no domingo que eu saí de lá, eu já saí sem fumar. Já saí com outro aspecto, com outra cara, com outra feição. E eu cheguei em casa e tinha santo para tudo quanto é lado, e tinha roupa para tudo é. Eu já me batizei, já voltei batizada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Glória. Uma coisa que eu preciso falar. Aleluia. Quando eu fui emergida na água do batismo, que eu voltei, que eu olhei para o céu tinha outra cor. As pessoas tinham outra cor. Meu Deus. E eu olhei para aquilo e eu lembro que meus apóstolos, eles me abraçaram muito, né? Eles me apoiaram muito. E eu lembro que eu olhava para eles, mas assim, sem entender, porque a pele deles era diferente. O sol, o céu tinha uma cor diferente. E eu olhei para aquilo, a libertação ela foi tão profunda, as escamas dos meus olhos, elas foram caíram, arrancadas pelo Santo Espírito. Aleluia. E quando eu saí daquela água, eu falei, gente, onde eu estou? Parecia um outro mundo, um outro planeta. E o apóstolo, eu lembro que o apóstolo
me tirou ali da água e me abraçaram, eu olhando assustada. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que mundo é esse que eu não conhecia? E ali no domingo eu fui para minha casa, cheguei na minha casa e falei, sou crente. Acabou, sou crente, agora eu sou crente. Minhas filhas começaram a chorar. E aí, depois disso, alguns pastores foram na minha casa, tiraram um carro de roupas, de fio de conta. Eu já tinha um patamar muito alto no espiritismo, então tinha muita conta, muita coisa para ser tirada. E ali eu comecei a entender aquilo que o Reginaldo tinha me falado. Começou a esclarecer. Cada vez que eu ia no culto, eu ouvia alguma coisa que ele já tinha me falado. E aquele sentimento que um dia Deus permitiu que eu sentisse, porque foi real. Se não tivesse sido real, na profundidade de que eu sentia, eu não tinha conseguido ser resgatada. Eu vejo isso. Foi tão grande, tão profundo, que eu não conseguia se não fosse real. Deus permitiu que eu amasse, que eu verdadeiramente me apaixonasse por aquele homem. Mas Deus sabia quem ele era. Deus sabia que eu precisava, mas Deus já sabia quem era o servo dele. E com o passar do tempo, eu descobri que Reginaldo era um servo de Deus da CCB, com 25 anos de casado, com uma família bem firmada, linda, e que Deus abençoou, deu graça, deu sabedoria e deu discernimento de espírito para ele, mesmo quando ele não sabia quem eu era. E nesse encontro com Deus eu fui liberta. E hoje eu posso dizer que são 10 anos na presença de Deus, fazendo o ID, Aleluia. louvando o nome de Jesus, liberta daquelas correntes, daquele cativeiro. Descobri o verdadeiro amor real de Pai, Aleluia. que me cobriu, aquele sangue do Cordeiro, que me lavou, que tirou todas as minhas mazelas, tirou todas as minhas necessidades, tirou todas as minhas dores, feridas, né? Ele lavou realmente a minha vida. Me converti, no início não foi fácil, mas eu conheci um amor que me resgatou, né? A palavra diz que você pode falar a língua dos homens, mas se você não tiver amor, você nada pode fazer. Então, o Senhor, ele me remiu em amor. Aleluia. Porque tudo que eu sempre busquei, não foi sexo, não foi destruir famílias, não foi. O que eu sempre busquei foi um homem que me amasse, um homem que me protegesse, um homem que me guardasse. E esse homem se chama simplesmente e único Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. O que ele nos dá, ninguém pode dar, né? Hoje eu estou com 10 anos convertidas, 10 anos já na presença de Deus, 10 anos em santidade, bem claro. 10 anos em santidade, Deus. Guardada e lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, sem um beijo, sem um abraço, sem um aperto de mão, sem nada que me tire no foco do Senhor, porque nada que o homem hoje possa me dar, nada vai tirar 1% do que Jesus já me deu. Eu não negocio o que não é inegociável. Então, hoje, quando a gente sai de Peniel, um encontro com Deus, é dito uma frase lá que se diz que quando você sair daqui, você vai sair falando de Jesus até para os postes. Eu posso falar e provar que são 10 anos falando de Jesus até para os postes. Glória Aonde eu chego, eu falo de Jesus e de tudo que Jesus fez que ele é pela minha vida. Né? Passando-se 2 anos depois de convertida, eu entrei em contato com um amigo que trabalhava comigo e pedi para o Reginaldo desbloquear o meu número, que eu tinha o mesmo número. Eu falei, ele precisa saber quem eu era, ele precisa saber Glória o que Deus fez, né, na minha vida, através da vida dele. E foi quando essa pessoa pediu para ele desbloquear o telefone. E ele desbloqueou, eu falar, hoje eu posso me apresentar a você, hoje eu posso dizer quem eu sou para você. E contei toda a história, né, que Deus tinha feito na minha vida, que eu tinha me convertido, que eu tinha encontrado Jesus, Aleluia. Que eu tinha sido liberta, que eu era quem eu era e o que Deus fez. 2 anos depois, o Senhor também me abençoou. Eu consegui comprar uma casa própria, uma mulher improvável, com 3 filhos, Aleluia. Assalariada, né? Do nada, Deus o Senhor é fiel, ele me deu uma casa própria, porque eu sempre trabalhei muito, só que eu não conseguia nada, porque o diabo roubava tudo. 2 anos depois, eu liguei para o Reginaldo. Falei, eu preciso te contar quem eu sou, quem eu era, quem eu sou e o que Deus fez. E você precisa saber que isso foi
através da sua vida, através da sua fidelidade com o Senhor, não foi comigo, porque comigo eu tinha derrubado você e sua família. Mas por você conhecer o Deus que você servia, você sabia que ele era um Deus poderoso. E hoje isso eu levo para vida. Hoje eu vivo o evangelho, né? Tem 10 anos que eu estou na Igreja Apostólica Shalom, somos da Visão Celular. Hoje eu sou ungida como segunda geração da minha apóstola. Glória a Faz alguns Deus. meses aí eu fui ungida evangelista. Moro hoje no Embu das Hoje Artes. você dá trabalho pro diabo. Dou muito. Tem aí quase 50 pessoas numa célula que nós chamamos de célula, uma reunião no lar, um ponto de pregação. Glória a O que Deus. você queira chamar, é estratégia do Senhor, faça alguma coisa pelo reino. É, Em nome de Jesus, não se envergonhe de dizer tudo aquilo que ele tem feito sobre a sua vida, porque pessoas precisam ver e ouvir e saber que Deus ele ainda faz milagres sobre as nossas vidas. E muitas das vezes a gente se envergonha de falar é o que verdade. Deus tem feito, né? Hoje eu posso dizer que sou uma mulher em Cristo, sou uma mulher liberta, sou uma mulher curada de emoções, Louvado curada, seja o nome né, santo do Senhor. nas minhas relações, curada familiarmente falando.